Yogena Chittasya Padena Vacham Alam Sharirasya Javaijajena Iyopakartam Pravaramunina Patanjali Pranjaliranatosme Abaho Puru Shankara Shankachakra Siddharinam Sahasra Shiramsam Shvetam Pranamami Patanjali. Namastê. Olá, continuando com as nossas práticas, o nosso tema da semana é abertura de quadril, que é um tema recorrente das práticas de yoga, porque de certa forma a mobilidade da cintura pélvica é uma maneira de desbloquear o corpo inteiro. Então, um mal-estar postural e um desvio de postura, ele pode ser uma reação em cadeia, né? Um quadril que tem pouco movimento não permite mobilidade de baixo da bacia, que vai prender membros inferiores, que vai travar a lombar, que vai encolher o abdômen, que de certa forma vai induzir a uma rotação interna de ombro. Então tem uma série de reações em cadeias que surgem do quadril preso. Então manter a mobilidade do quadril e consequentemente da bacia é uma maneira de criar também uma reação em cadeia de ordens que vai ajudar o corpo a manter o fisiológico e a estabilidade natural. E é interessante também que, energeticamente, o chakra, o centro energético que está associado à região da bacia, é o Swadhisthana, que tem a ver exatamente com a ideia de criatividade e de fluidez. O Swadhisthana está ligado a libido, mas libido no sentido amplo da palavra, que é aquele ímpeto de realização, né? Então, a gente fala popularmente que uma pessoa que é rígida, que uma pessoa que não consegue ser maleável, uma pessoa que não consegue entender o mundo por uma ótica diferente da dela, é uma pessoa que não tem jogo de cintura. E olha que interessante, porque energeticamente é a região que está exatamente vinculada à criatividade e à fluidez, que é com que pessoas rígidas não conseguem experimentar. Então, é um trabalho físico, é um trabalho energético e, consequentemente, é uma questão mental e emocional, porque pelo menos te leva a refletir sobre esse assunto. Pelo menos te coloca naquele lugar onde aquele assunto pode ser uma pauta importante de ser pensado, refletido e transformado. Então, essas práticas de abertura de quadril vão permitir que diversas posturas do yoga aconteçam de uma maneira correta, né? Então, às vezes, não adianta a gente tentar realizar posturas muito avançadas se a gente não tem o lastro de um mínimo de mobilidade para permitir que aquele ajuste, que aquele encaixe aconteça de uma maneira correta. Então, eu acho uma prática extremamente rica e a gente vira e mexe e volta para essa temática, porque cada prática de abertura de quadril tem um ensaio diferente, tem uma combinação diferente e tem uma postura diferente, visto que o universo de posturas de yoga é infinito, né? Qualquer movimento que você faça com o teu corpo é uma postura de yoga. Não tem que estar catalogado com o nome sânscrito para ser postura de yoga. Porque postura de yoga é a capacidade de expressar o teu corpo de uma maneira livre, de uma maneira consciente, não de uma maneira travada, fechada, quadrada, num único movimento. E essa mobilidade, essa flexibilidade, essa liberdade da abertura do quadril, no sentido além do físico, do energético, abre espaço interno para esse tipo de discussão. E aí o Michael vai me ajudar na prática hoje, para que a gente possa mostrar o movimento de um modo mais claro e abordar um pouco mais algumas questões que muitas vezes passam despercebidas, né? Então, é claro que o conhecimento que a gente está falando é um conhecimento sinestésico, né? Mas, às vezes, o ajuste abre espaço para a gente também discutir ou pensar sobre aquilo. Então, a gente vai deitar no tapete.
e juntar a sola do pé com a sola do pé. Então dobra o joelho apoiando o pé no chão, junta a sola com sola, deixando os dois joelhos caírem lateralmente e permitindo que a própria ação da gravidade alongue essa musculatura interna. A bacia automaticamente já volta à postura neutra e o arco da lombar naturalmente volta para o lugar. E é interessante a gente alongar de duas maneiras. É interessante que a gente tenha esse alongamento mais passivo e natural, onde a própria ação da gravidade, junto com a posição do corpo ou utilização dos acessórios, vai permitir uma abertura muito sutil, e a gente pode alongar na intensidade, alongar realmente de fato, encontrando, flertando com a linha do limite. Quando a gente alonga, flertando com a linha do limite, a gente está conseguindo ganhar flexibilidade, a gente está conseguindo aumentar a performance do corpo, aumentar a amplitude dos movimentos e a qualidade do músculo. Mas quando a gente alonga de uma maneira suave, sutil, quando a gente alonga em relaxamento, a gente está dando a chance do corpo se reorganizar. Então, o próprio movimento sutil vai abrindo espaço interno para alguma coisa acontecer. Sabe aquele ditado que diz que água mole em pedra dura tudo bate até que fura? A insistência numa posição correta em relaxamento cria uma organização que vai além da fibra muscular, que você consegue mexer no tecido facial. A fáscia é talvez o mais tecnológico que o corpo humano tem. É particularmente o tipo de estrutura física que mais me encanta. É um tecido embrionário que reveste o corpo inteiro, que reveste cada músculo e cada órgão e que dá forma para o teu corpo. A forma do teu corpo é uma forma delimitada pela face, que tem uma nutrição própria, que tem um sistema todo próprio. E quando a gente relaxa em alongamento, a gente é capaz de reestruturar todos esses trilhos anatômicos e essas cadeias musculares. Então, o yoga fala sobre o equilíbrio sukha-dukkha, o fácil e o difícil. O equilíbrio do fácil e do difícil é o caminho do meio, é onde está de fato o equilíbrio. E se a gente não consegue achar as duas pontas de uma corda, a gente não consegue definir onde está o meio. Então, a gente vai tirar proveito do relaxamento e a gente vai tirar proveito também do esforço físico limítrofe. A gente vai tirar proveito das duas coisas. E aí, por gosto e aversão, a gente quer ficar numa coisa só. Quer ficar só em relaxamento ou quer ficar só em esforço. Mas um único ponto de vista nunca vai mostrar a completude do que é o corpo humano. Talvez brincar com os limites seja a maneira que a gente tem de encontrar o equilíbrio perfeito. Então, a gente vai experimentar posturas que são pleno relaxamento e posturas muito fortes, e as duas têm o seu valor e não tem como uma substituir a outra. A gente precisa dos dois estímulos para poder encontrar o equilíbrio. Então, esse tempo que você já está relaxando nessa postura já criou uma série de transformações fisiológicas, biomecânicas, cinesiológicas muito importantes, ainda que a tua mente inquieta, ainda que a tua mente muito pensante não consiga notar de imediato. E a gente vai juntar os joelhos. Tornozelo direito apoia o joelho esquerdo. A gente abre bem essa base e aí abraça a perna esquerda. Relaxa o ombro. Relaxa, fecha os olhos. Começa o alongamento numa intensidade menor, que é para o teu corpo entender o que está acontecendo, para que haja uma comunicação nervosa, neurológica com o teu próprio corpo. E aí, quando você entender o estímulo, progressivamente vai tentando colocar um pouco mais de intensidade. A ideia não é ultrapassar a linha do limite. A ideia é encontrar a linha, pisar em cima da linha do limite. Se você ultrapassar a linha do limite, é uma lesão, está se machucando. Se você fica antes da linha do limite,
é zona de conforto. Então a ideia, quando a gente pratica muito, é empurrar a linha do limite mais para frente. Isso significa cada vez mais aptidão. Mas cruzar a linha do limite é lesão. Então está flertando com a linha do limite. Só que eu não posso decidir por nenhum corpo que não seja o meu, ou que ele tem que achar forte ou que ele tem que achar fraco. E por isso, encontrar o ângulo perfeito onde está te desafiando é algo completamente pessoal e intransferível. E isso já é um grande exercício de sensibilidade e, de certa forma, já é uma experiência meditativa. Vamos fazer a cruzada completa do joelho direito sobre o esquerdo. Abraça as duas pernas. E daí, afaste os dois braços lateralmente e deixe as duas pernas juntas caírem para o lado esquerdo, deixando que o próprio peso da cruzada das pernas faça toda a tração de alongamento. Estabiliza o ombro direito no chão. Aproveita para dar uma esticada com o braço direito para longe. E lembra que o teu corpo tem altura, largura e profundidade. O corpo humano tem 3 dimensões. E ainda que a gente saiba disso intelectualmente, sensorialmente, a gente esquece que tem coisa dentro, né? A gente pensa na fachada, a gente mexe na fachada, mas não entra no corpo. A Thérèse, criadora da antiginástica, ela fala isso, né? É como se o teu corpo fosse uma casa, mas você passasse a vida inteira contemplando a fachada e não habita essa casa. E essa sensibilidade de notar o corpo por dentro é algo muito delicado, que vai vindo progressivamente pelo aumento da sensibilidade, mas que tem o movimento respiratório como um dos principais veículos para você notar o teu corpo por dentro. Então, o movimento respiratório, ele é o condutor da prática toda. Ele é o fio condutor da prática inteira, porque ele vai te dar ajuste postural, ele vai trazer consciência corporal, ele vai mexer energeticamente com o teu corpo, pelos chakras, ainda mais o nosso foco de hoje, que é o Swadhisthana, o chakra da bacia. Ele vai estimular o sistema nervoso autônomo a desmontar isso do estresse e ele vai nutrir o teu corpo de oxigênio. Então, pensa no movimento respiratório como fio condutor da prática toda. Controla o retorno, vai voltando devagarinho, desmonta a cruzada, tornozelo esquerdo vai apoiar no joelho direito, abraça a perna direita, relaxa o ombro, fecha os olhos e progressivamente vai aumentando a intensidade do alongamento. O pensar e o sentir são 2 vias diferentes. Então, quando você está sentindo, você não está pensando. Quando você está pensando, você não está sentindo. Só que a tua mente não te dá trégua. O tempo todo algum pensamento vai tentar ganhar espaço na tua mente. E a mente produz 3 tipos de pensamentos: o prazeroso, o doloroso e o indiferente. O pensamento indiferente, ele não te causa nenhum gosto e nenhuma aversão. Ele é indiferente. Então o pensamento vem e vai embora na mesma velocidade em que ele veio. Agora, qualquer pensamento que você tenha que te remeta a algum prazer ou alguma dor, é um pensamento que não passa pela tua cabeça, ele estaciona, ele fica. E aí você já foi embora com aquele pensamento, produziu sabe-se lá quantas paranoias em função disso, mexeu com quantos estados emocionais diferentes, e a tua sensibilidade já foi embora. Sabendo disso, a gente utiliza a sensibilidade de cada postura, sejam as facilidades ou dificuldades, sejam os potenciais ou fragilidades, como objeto meditativo, para garantir que a tua mente esteja de alguma forma mais vinculada ao momento presente. Então, essa busca pelo ajuste perfeito e pela intensidade perfeita
não é só um preciosismo com o corpo, mas é uma maneira também de despertar um objeto meditativo que é muito poderoso. E aí faz a cruzada completa, do joelho esquerdo acomodando sobre o direito, abraça a perna um pouquinho só para acomodar, só para sentir esse alongamento por um outro ponto, por um outro ângulo. Afasta os braços lateralmente e aí deixa as duas pernas juntas caírem para o lado direito. Acomoda o ombro esquerdo, estica bem o braço esquerdo, respira. Quando a costela abrir e fechar, ela vai mudar teu espaço interno, ela vai mudar a ação dos músculos profundos, ela vai estimular o nervo vago a desmontar o eixo do estresse. E aí ainda é um outro objeto meditativo. É uma outra âncora para você manter a tua mente vinculada ao momento presente. E aí controla o retorno, desfaz a cruzada, abraça as duas pernas, a gente vai juntar a sola do pé com a sola do pé de novo, mas não no chão. A gente vai tentar segurar os dois pés em Baddha Konasana. Relaxa o ombro, e aí, ao invés de a gente botar proximidade do calcanhar com a espalha pélvica, vamos tentar aumentar esse ângulo da panturrilha com a coxa, como se o objetivo fosse puxar os pés na direção do rosto. Talvez teu quadril levante do chão, mas não tem problema. Nosso foco mais imediato é ganhar essa abertura de abrir o joelho ou levar o joelho mais próximo do tapete. E aí junta os joelhos, abraça só a perna direita e estica a esquerda no chão com a perna bem ativa. E utilizando somente a mão direita, a gente vai puxar o joelho direito como se a gente pudesse guardar o joelho embaixo da axila. Obviamente, talvez você não tenha essa mobilidade toda, mas é mais para te mostrar a direção do movimento. Que diferente de Baddha Konasana, que a gente queria abrir o joelho lateralmente, a gente está levando numa diagonal como se pudesse guardar o joelho embaixo da axila. E isso vai trazer uma mobilidade diferente para o teu quadril. Retorna mais ao centro, e aí utilizando a faixa, a gente vai alongar a perna para o alto e vai perceber o seguinte, que o mais importante nem é a extensão completa do joelho, é a gente não perder a posição neutra da bacia. Às vezes o encurtamento te induz a esse movimento de retroversão, onde você já achatou a tua lombar, prendeu o teu quadril. Então, conseguir manter a bacia neutra é fundamental para que o alongamento não esteja apenas reduzido a um músculo específico, mas para que a gente consiga liberar a cadeia como um todo. Lembra que eu falei das fáscias, do tecido miofascial e da ideia de cadeias musculares? A prática de yoga não vai trabalhar o corpo de modo segmentado, mas a gente vai tentar, ainda que a gente dê atenção a uma musculatura específica, a gente vai tentar mexer na cadeia como um todo.
E a maneira mais eficiente da gente mexer com a cadeia muscular inteira é não perder o encaixe correto da cintura pélvica e não perder o encaixe correto da cintura escapular. Só a mão esquerda vai pegar os dois lados da faixa e bem apertado, pega o mais perto do pé possível. Ele vai puxar a perna para dentro, para liberar essa musculatura mais externa, sem perder a rotação interna da perna de baixo e tentando ainda manter a mão o mais pertinho possível do pé. Olha como essa musculatura é rígida. Olha como é difícil fazer essa postura. Olha como essa musculatura de glúteo é muito presa. Olha como essa musculatura lateral, que corresponde a essa costura da calça, como essa musculatura é presa, tendinosa. E aí, aquilo que eu falei, começa o alongamento de um modo mais brando, e à medida que o corpo for se habituando ao estímulo, aí a gente começa a aumentar a intensidade. Controlo o retorno, dobro o joelho, abraça a perna direita. E aí, a gente vai tentar daqui fazer uma torção de novo. Braço direito abre, mão esquerda vai segurar por cima do joelho e a gente vai torcer o tronco. Mas qual é a novidade dessa torção? A gente vai tentar estender o joelho direito inteiro, para a gente misturar a torção com esse movimento de alongamento lateral. Controlo o retorno. Relaxa as duas pernas. Relaxa os dois braços. Sente um pouco o efeito. Porque é bem provável que esse lado que você manipulou, ele seja diferente do lado que você não mexeu ainda. E aí a ideia agora é sentir. Não é tentar identificar, ou dar nome, ou botar etiqueta para o que aconteceu. Então, não tenta dar nome, não tenta nomear a sensibilidade. Só sente. Nota o estímulo, as respostas que o corpo te dá de um lado em relação ao outro. E aí abraça a perna esquerda, direita tá bem viva lá no chão. E vamos tentar puxar esse joelho esquerdo no ângulo que ele vai lá na axila esquerda. Então, eu não estou te falando para literalmente colocar o teu joelho dentro da tua axila. Eu estou te pedindo para fazer essa direção de movimento, que é uma leve diagonal. Não é com o joelho completamente aberto como no Baddha Konasana, também não é com o joelho na direção do abdômen. Então, tenta buscar a direção do movimento. Volta mais ao centro e aí, utilizando a faixa, alonga a perna esquerda para o alto, encaixa o ombro, neutraliza a bacia, recupera o arco natural da lombar, nota que a tua coluna está estável e a gente vai alongar a perna para o alto.
Então, como o teu corpo é vivo, como você não está manipulando borracha, não está manipulando plástico, está manipulando uma estrutura que é viva e inervada, não dá para manipular como se fosse qualquer coisa. Você tem que escutar as respostas. Então, o teu corpo não vai sair do encurtamento para o alongamento máximo de uma hora para outra, como se fosse esticar um elástico. A gente tem que perceber que o corpo ele vai abrindo espaço conforme ele vai se acostumando com o estímulo. Então, só a mão direita vai pegar os dois lados da faixa e a gente vai puxar a perna um pouquinho para dentro para estimular esse alongamento lateral. Então, além da gente notar o quanto essa musculatura é rígida e precisa desse estímulo de alongamento, tenta perceber também como que hemisfério direito e hemisfério esquerdo reagem ao mesmo estímulo. É muito fácil entrar em desequilíbrio em quadril, ter o direito ou o esquerdo um pouco mais habilidoso, mais móvel, mais estável. E aí quando a gente nota o desequilíbrio, é o primeiro passo, é o primeiro estímulo para que a gente de fato possa recuperar o equilíbrio. A gente tem parâmetro, né? Tem um ponto de partida e sabe onde a gente quer chegar. Retorna ao meio, abraça essa perna novamente e a gente fazer a torção. Então, mão direita em cima do joelho, braço esquerdo abre, a gente faz a torção, mas verifica até onde dá para esticar o joelho. Às vezes é melhor deixar o joelho mais dobrado, mais alinhado com o quadril, do que esticar o joelho e trazer a perna aqui para baixo. Então, valoriza esse alinhamento. Respira. Lembra que, inclusive, o movimento respiratório vai abrindo espaço interno para que a gente consiga entender esse estímulo que é forte como algo menos sofrido. É óbvio que tirar o corpo de uma condição de fraqueza e encurtamento e desenvolver aptidão é algo que é feito por um esforço. Não é um esforço qualquer, é um esforço limítrofe. Mas ainda que seja um esforço muito grande, existe uma diferença crucial entre aquilo que é esforço e aquilo que é desconforto. A gente tem que se permitir um esforço realmente grande, limítrofe, mas não pode transformar a experiência em desconforto, porque o desconforto já te tira do estado meditativo. O desconforto já te tira do juízo da mente afiada. E aí dobra o joelho, vai controlando o retorno. Apoia os pés no chão, relaxa as duas pernas. Sente o efeito do que você fez. E aí dobrando o joelho, apoia o pé no chão. A gente vai só brincar com a postura da ponte. Então a gente inspira e eleva o quadril na ponte, e aí expira e retorna. Naquela consciência de que a coluna não vai subir e descer completamente reta, que ela é um colar de pérolas e que o movimento é articulado. Ele não é reto, ele é articulado. Que a gente já está mexendo com o quadril, mexendo com bacia, e nessa onda que reverbera na coluna inteira. Só que para trazer um pouco mais de consciência, de mobilidade, a gente vai fazer um exercício para soltar o quadril. Então a gente inspira e sobe.
Mas, durante o movimento expiratório, a gente vai fazer um movimento quando a gente estivesse cavando. Sabe aquele símbolo que representa o infinito, que é o 8 deitado? É como se a gente tivesse desenhado com os quadris esse movimento. Então, você vai desenhar o 8, você vai desenhar o símbolo do infinito com o quadril até chegar no chão. Inspira, sobe reto. E expira, desenhando esse 8 deitado, desenhando esse símbolo matemático que representa o infinito, até que você volte para o chão. E dessa maneira, desbloqueando um tanto de movimento do teu caminho. E aí expira, desenrola a coluna, relaxa no chão, deita de lado no tapete. E aí vamos deixar só a mão pegar o pé por cima para alongar a parte da frente da coxa. Então puxa, levando a perna lá para trás e deixa alongar a parte da frente da coxa. Mas parte desse processo de mobilidade de quadril e bacia tem também alongamento de flexor de quadril. E a gente vai trabalhar esse alongamento de pessoas nas outras práticas. Mas sente que esse alongamento não está restrito somente à parte da frente da coxa. Tenta perceber que, de alguma maneira, esse alongamento está estimulando a abertura de toda uma cadeia de músculos anteriores ao corpo, incluindo a virilha, incluindo os flexores do quadril. E aí retorna, faz a mesma coisa do outro lado. Lembra que não existe postura de yoga fraca. A intensidade não está necessariamente vinculada a uma forma. A intensidade é uma vontade que você bota na forma. Então, qualquer postura, seja ela básica, intermediária ou avançada, ela pode ter intensidade baixa, média ou alta. A intensidade não é inerente à forma, a intensidade é uma vontade, uma voluntariedade que o praticante bota naquela forma. E aí, quando a gente tem mais consciência corporal, a gente tem mais atributos, a gente tem mais referência para utilizar o corpo de um modo mais completo e inteligente. E aí retorna, vai sentando no tapete. E a gente junta sola do pé com sola do pé. Em Baddha Konasana. E aí o que é difícil dessa postura? É difícil colocar o isquio e o bem apoiado no chão. Porque são esses dois ossos mais proeminentes aqui embaixo. Que não é deixar o peso caindo lá para trás, para o cóccix, aquele vestígio de rabo do ser humano não teve. São esses dois ossos mais anteriores. É interessante que os americanos chamam os isquios, de sitting bones, ossos de sentar. E se a gente estivesse no mesmo estado de espírito de chamar esse osso de sentar, e não só pela referência anatômica, isquio, a gente teria todo mundo com postura melhor aqui no Brasil. Porque o que te induz a uma postura muito compensada é exatamente deixar o peso cair para cima do cóccix e arredondar a lombar. Então, qualquer postura sentada precisa dessa referência das duas tuberosidades do isquio servindo de base. E a gente balança o joelho, porque isso vai aumentar a nossa mobilidade de quadril.
Lembra que é a articulação inteira, né? A gente está falando de músculo, a gente está falando de articulação, está falando de cápsula, de ligamento, de tendão, de lubrificação. Então tem muitas estruturas que são contempladas com esse tipo de prática. Não é somente o músculo, que é a estrutura alvo. E daqui a gente vai afastar a perna esquerda lateralmente. Só de você afastar uma das pernas lateralmente, é provável que o peso do corpo tenha caído para um lado só. Então talvez você note o teu isquio direito bem marcado no chão, mas o esquerdo levantado. Então a contração isométrica da musculatura da coxa esquerda já vai te ajudar a empurrar o isquio para o chão e devolver essa estabilidade dos dois lados. Apoie a ponta dos dedos no chão e sem fechar essa linha anterior do corpo, sem encolher essa linha, lá pela articulação do quadril, vê até onde dá para descer, para flexionar o tronco. Então o nosso objetivo não é literalmente encostar a testa no chão, o nosso objetivo é descer de forma correta, ainda que em menor amplitude, porque o pouco do correto e bem ajustado reverbera no corpo inteiro. Agora, muito do errado não tem nenhum valor prático. Por isso a gente tem que desfocar um pouco de amplitude e pensar em ajuste. Em pensar que a gente está descendo pela articulação do quadril, na tentativa de colocar os dois isquios bem apoiados e sem deixar essa linha anterior do corpo se fechar. Porque para a gente ter uma falsa impressão de que o nosso alongamento é maior, a gente fecha a linha anterior do corpo. E aí retorna. Mão esquerda vai pegar o pé esquerdo. Assim. Mão direita vem por baixo da costela. E aí alonga o braço para o alto. Libera o corpo lateralmente. Respira e joga a consciência respiratória, a intenção respiratória para o lado direito. Joga para a costela do lado direito. Olha como o movimento respiratório literalmente te alonga. Olha como essa ocupação de espaço interno reconfigura o teu padrão muscular. Controla o retorno. Traz a perna esquerda. Afasta a direita lateralmente. Coloca os dois isquios bem apoiados. Ou pelo menos não perde a intenção de empurrar o isquio para baixo. Ponta dos dedos no chão, linha anterior bem aberta. Vê até onde dá para flexionar o tronco. Inspire, controla o retorno. Mão direita vai pegar o pé direito. Mão esquerda embaixo da costela, abre a parte da frente do corpo. E aí alonga o braço esquerdo ao alto. Fecha os olhos. E aí vivencia a postura, né? Porque ajuste é uma coisa muito preciosa. Mas a gente fica focado muito no ajuste. E esquece também a experiência empírica e pessoal, a coisa fica meio mecânica. Então a gente tem que perceber que o ajuste te dá uma orientada, mas é uma orientada que não termina ali. Que o fim da postura e o colorido da postura vem dessa parte mais empírica, onde você se relaciona de um modo mais livre, mais criativo, mais pessoal com aquela posição. É dessa maneira que você se apropria a forma, não é simplesmente quando você acerta o ajuste. E aí retorna ao meio, junta a sola do pé com a sola do pé mais uma vez, e aí libera o corpo lá embaixo.
Desenrola a coluna. Cruza as duas pernas de modo confortável. Fecha os olhos. E aí nota como o teu assento está melhor. Porque ainda que a prática tenha tido foco na abertura do quadril, a gente trabalhou o corpo inteiro. A gente liberou todos os padrões musculares do corpo, só que de uma maneira em que a gente focou num detalhe específico. E olha como que isso muda a tua percepção de corpo. Isso te muda também energeticamente. Isso muda padrão mental. Isso muda a química corporal, que interfere diretamente nas emoções. E a gente vai encontrando esse ponto que dá um reset no corpo, para que a gente possa ressignificar, reestruturar aquilo que limita uma experiência de vida mais completa e mais feliz. E aí deita no tapete e relaxa o corpo inteiro em Shavasana, porque essa postura é fundamental para acomodar tanto os estímulos físicos, para acomodar também as novidades e os insights que você possa ter tido. Então essa postura, de certa forma, ela tem o papel de fazer o fechamento perfeito, de acomodar cada estímulo, cada ensinamento e cada aprendizado no lugar correto. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Saksha Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê.